Cisne negro, evento imprevisível e de alto impacto que, apesar de raro, tem grandes consequências socioeconômicas e parece inevitável quando olhamos para trás. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a criação da internet e até mesmo a ascensão de Irã, o Luva de Pedreiro. No livro de Nassim Nicholas Taleb, o cisne negro é comparado a um outlier, algo muito fora dos parâmetros normais. No século XXI, em meio à tendência de criadores de conteúdo duvidoso, processadores de última geração e designs cada vez mais inovadores e mais caros do que deveriam, surgiu aqui no Brasil um desses outliers, um cisne negro, a Positivo Tecnologia SA. Enquanto em outros países se criam robôs, foguetes, inteligência artificial e medicina de alta tecnologia, o Brasil decidiu viabilizar fábricas de air fryer e computadores de baixo custo e poder de processamento no meio da floresta. Além de, claro, adicionar uma pitadinha de isenção fiscal para dar aquela motivada. E é por causa disso que a poderosa marca com o símbolo do joinha ainda existe e continua firme e forte. A Positivo, que teve seu início na capital do Paraná, eventualmente percebeu que fabricar no sul não compensa, tributariamente falando. Então mudou sua produção para Manaus, mais especificamente para o Polo Industrial de Manaus. Ao sair do sul e ir para o Amazonas, a Positivo teria pelo menos duas vantagens principais. A primeira, pagar 75% menos impostos. A segunda, não ter nenhum funcionário publicando na internet que sua cidade é a mais fria do Brasil. A maior vantagem, claro, é em relação aos impostos. Afinal de contas, você prefere morar aí em Garrafão do Norte, no interior do Pará, pagando R$1.000 por mês de imposto, ou em Manaus, pagando apenas 250? Na Amazônia, a Positivo não só ganha incentivos fiscais, como ainda pode cumprir o PPB, empregar manauaras e vender produtos duvidosos com o selo de indústria brasileira. O que, em outras palavras, significa vender produtos bem simplesinhos e ganhar muito dinheiro com licitação. Tudo começou em 1989 com o Grupo Positivo, que já existia há mais de 10 anos, mas no ramo de educação e escolas. Sério, eu só descobri isso quando eu estava fazendo o roteiro. A ideia inicial era criar computadores para equipar as próprias escolas, produzindo máquinas sob medida, de acordo com a necessidade do Grupo Positivo. Em pouco tempo chegaram os anos 90 e foi exatamente nessa época, ao lado da fama de Rodolfo e ET, que o computador pessoal estava deixando de ser um luxo de pessoas que usam óculos grande, camisa xadrez e tem cheiro de cebola, para virar um item de consumo que estaria na mesa da rapaziada. Com o tempo, a Positivo Informática percebeu isso, deixou de ser apenas uma fornecedora interna e começou a disputar o varejo nacional de igual para igual com as grandes marcas estrangeiras. E foi na virada dos anos 2000, surfando a onda do PC para todos e, claro, dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que a Positivo virou sinônimo de computador pessoal popular. Era como o Minha Casa Minha Vida dos computadores. Em 2007, a Positivo alcançou o seu ápice. 1.389.000 computadores vendidos em um único ano. A Positivo rapidamente se tornou líder de mercado no Brasil e, acredite se quiser, entrou na lista dos maiores fabricantes de desktop do mundo. Boa parte, ou talvez a totalidade desse prestígio todo, foi mérito do marketing e não da qualidade do produto, convenhamos. Se você já teve um Positivo, você sabe exatamente do que eu estou falando. A Positivo construiu sua reputação vendendo números, preço baixo e, o mais importante, processadores Celeron e gabinetes de plástico cinza. Ah, também tiveram os smartphones bem duvidosos. Falando de números agora. Hoje, a Positivo é a maior fabricante de PCs do país, com cerca de 16% do mercado brasileiro. Porém, esse domínio é no mínimo curioso. Ela reina com 70% de participação na obscura categoria de notebooks de até R$2.000. Em outras palavras, os modelos mais baratos, michurucas e capengas possíveis, que parecem projetados para testar a paciência do usuário e gerar calvície aos 22 anos de idade por conta da exposição prolongada ao estresse. Mas calma aí, meu amigo, para quase metade dos brasileiros, ter um computador decente em casa ainda é um luxo. Eu falei sobre isso no meu documentário Como o Brasileiro CLT Força um PC a Existir. Se você não assistiu ainda, confere lá, mas só depois que esse aqui acabar, hein? Em 2024,
Uma pesquisa da Anatel mostrou que 47% dos que não têm computador apontam o preço elevado como o principal obstáculo. Entre os mais pobres, 35% chegam a passar dias offline por falta de dados móveis. Faz as contas aí. Em um Brasil onde ter qualquer PC já é uma conquista, a Positivo acaba muitas vezes sendo a única porta de entrada para poder fazer um curso online, uma faculdade ou quem sabe jogar um Roblox, se o processador Atom permitir. Basicamente, no nosso país, se você é CLT, ou você compra um Positivo, ou você monta um dragão chinês do AliExpress com RX 580 e Xeon, ou você compra uma peça por ano durante 6 anos e aí finalmente você terá o seu computador. Simplesmente brutal. Mas por que quando se fala de Positivo, logo vem à mente computadores tão ruins? Por que eles não conseguem chegar nem perto do razoável? A resposta está na história econômica e nas escolhas da própria empresa. O governo federal sempre tentou baratear o computador para torná-lo acessível aos mais pobres. Em 2005, o programa Computador para Todos chegou a eliminar impostos sobre PCs que custassem menos de R$ 2.500, numa MP conhecida como Lei do Bem. Esse foi o incentivo perfeito para um mercado nacional de baixo custo. E baixa qualidade, claro, mas o preço cabe no bolso. Somando esse benefício com a Zona Franca de Manaus, a Positivo basicamente encontrou um glitch de dinheiro infinito. Peças duvidosas de baixo custo importadas viajam milhares de quilômetros, recebem o selo produzido em Manaus e voltam para as lojas com muito desconto de imposto. Mesmo que isso signifique desempenho semelhante ao de um Polystation. Mas vamos pensar positivo. O consumidor brasileiro, muitas vezes sem outra opção, agora pode ter um computador. E vai aprender rapidamente a lição de que pagar barato significa, na maioria dos casos, sacrifício de qualidade. Vejamos agora alguns exemplos icônicos e revoltantes que ilustram bem a filosofia Positivo. Em 2018, a Positivo lançou o insano Positivo Motion Q232A, o notebook que foi projetado para quebrar recordes de sofrimento. Só para começar, o modelo vinha com incríveis 2 GB de memória RAM e processador Atom. Como se não bastasse, eles lançaram o produto com incríveis 32 GB de armazenamento, o que significa que depois da instalação do Windows 10, sobra espaço para, no máximo, instalar um navegador, um leitor de PDF e Office. A placa-mãe é a mesma usada em tablet genérico da Temu, com tudo soldado, sem entrada para SSD, sem slot de memória RAM, sem possibilidade de upgrade de absolutamente nada. É literalmente um tablet disfarçado de notebook. Veja o tamanho dessa placa-mãe. E a Positivo não parou por aí. É claro que não parou, porque pararia. Sempre tem como piorar. Em 2019 foram além. Positivo Motion Q232B. O sucessor, R$ 1.100, praticamente o mesmo hardware, mas agora com uma inovação intrigante. Os caras fizeram questão de botar um botão Netflix e um botão YouTube. E ainda tiveram a audácia de fazer marketing disso. O botão, na verdade, é só um macro que abre o site da Netflix ou o YouTube no navegador. É inacreditável. Eles colocaram botões de Netflix e YouTube num computador, se é que podemos chamar isso de computador, que mal consegue rodar um vídeo em 1080p. Olha, para ser honesto, isso não é exclusividade da Positivo. Outros concorrentes genéricos e de baixo custo também tentam levar vantagem nas costas do CLT baixa renda. Por exemplo, veja esse espécime da Multilaser, chamado M11W Prime. 2 em 1, eles dizem. Observe e preste atenção ao teclado. Lá está, o temido botão Netflix. Nesse ponto, a verdade é uma só. Se o teu notebook tem uma tecla Netflix, automaticamente você foi passado para trás. A performance digna de piada de mau gosto desses PCs nacionais não é segredo para ninguém. Na internet, por aí, se você reclamar que está travando, vão dizer que você foi avisado pelo preço. E, bem, você foi mesmo. Mas o consumidor humilde entra em um paradoxo brutal. Tudo que sobra para o Betinha classe baixa é o hardware mais frágil. Telas de baixa fidelidade,
carcaças de plástico finas igual uma fatia de mortadela, placa-mãe de tablet, peças que não se encontram no mercado e por aí vai. Isso quando é possível fazer um upgrade ou trocar alguma peça, porque em muitos modelos simplesmente não dá. Enquanto isso, empresas como a Positivo a cada ano celebram mais e mais progressos, mas não contam que, muitas vezes, esse dinheiro vem do volume de vendas de aparelhos que dificilmente durarão 2 anos. Ao comparar diretamente com as gigantes do mercado, o abismo só se aprofunda. Hoje, um notebook Positivo intermediário custa quase o mesmo que um Dell de porte similar, por exemplo. Inclusive a Dell poderia patrocinar a gente aí, ou a Positivo, quem sabe. A Dell investe tempo e dinheiro na qualidade da construção. Temos materiais mais robustos, chassi bem montado, teclados e touchpads que não descolam com o tempo, telas calibradas de fábrica e rigorosos testes de qualidade e durabilidade. O resultado é um equipamento que transmite segurança e confiança no uso diário. Por outro lado, o Positivo foca em tirar dinheiro do pobre e dar para o rico. É o Robin Hood ao contrário. Entrega quantidade em vez de qualidade. O acabamento é frágil. É normal ver peças folgando com o tempo, além do teclado e touchpad de qualidade deveras michuruca. Mas pelo menos tem o botão da Netflix e calculadora no touchpad. Ah, Positivo. Ela promete mundos e fundos, mas o cliente obtém plástico. Muito plástico. Não sei se vocês conseguem visualizar, isso aqui é uma chapa de chumbo. Só para dar peso isso aqui. Então o consumidor compra um notebook desse, tá comprando chumbo. Pelo menos o equipamento funciona. Mas com dignidade? Aí depende do que você considera dignidade. Mas esse é exatamente o ponto. A Positivo Tecnologia é uma empresa que, apesar de seus produtos não serem reconhecidos pela excelência, encontrou um nicho de mercado que a tornou altamente lucrativa e a tornou um sucesso: fornecer equipamentos tecnológicos para órgãos governamentais. E, meu amigo, isso é o que importa para uma empresa. Levar vantagem, lucrar, ganhar dinheiro. Não é criar produtos de qualidade, satisfazer clientes ou salvar as girafas da Amazônia. Com contratos e mais contratos que somam milhões de reais, tipo o contrato número 14 de 2025 com o FNDE, no valor de R$ 9.695.999,76, a Positivo demonstra uma incrível habilidade em conquistar licitações públicas. Além disso, claro, a empresa continua participando de processos licitatórios e atirando para tudo que é lado. Essa estratégia de focar em grandes volumes e contratos milionários com órgãos governamentais permite à Positivo manter uma operação bestaferamente lucrativa com um cliente que tem dinheiro infinito, o governo. E mesmo que seus produtos não sejam os mais avançados tecnologicamente, eles vão vender. Sempre. É como a loja do chinês na sua cidade ou o camelô da esquina. O objetivo não é fornecer o melhor produto, mas atender a demanda e seguir a grande filosofia do Brasil: levar vantagem. No mundo corporativo, a Positivo certamente não é uma referência em inovação e tecnologia. Sua maior habilidade, o que a torna um sucesso e, de fato, o verdadeiro valor da empresa, está em dominar o sistema de licitações públicas e garantir contratos multimilionários. Você pode ser um gênio da tecnologia e produzir o melhor computador do mundo. Sua empresa pode criar máquinas incríveis. Mas se você não souber navegar no mar da burocracia e de contratos públicos, você não ganha dinheiro e não vai para frente. A Positivo não é uma empresa ruim. É apenas uma empresa que tem produtos ruins. E ainda assim, ela dá lucro. Muito lucro. E no mundo dos negócios, isso é o que mais importa. Este documentário foi produzido na Zona Franca de Manaus. Se inscreve e deixa seu like. Caso contrário, você está concorrendo ao lendário notebook Positivo Motion Q232B, com 32 GB de armazenamento, rodando Windows 11 com gloriosos 2 GB de memória RAM e botão da Netflix.